Bom, pessoal, boa tarde. Eu, com certeza, não sou digna de todos esses elogios que Diana e Letícia fizeram, mas vou me esforçar para ser. Elas são muito generosas e vocês sabem disso. No início, eu queria dizer que é sempre muito bom voltar aqui ao Marca-Texto. Como Diana disse, eu fui da primeira turma, né, do curso, quando ainda era em outro lugar, fui aluna de Letícia, e ir às aulas na quarta-feira à noite era quase que um momento terapêutico, sobretudo, pelo tanto que eu conseguia conversar com o Lele e o quanto a gente conseguia criar um raciocínio não só de redação, mas de mundo, de vida. Eu acredito que essa questão humanizada, de trazer um aprendizado de forma diferenciada para vocês, é com certeza um diferencial e também uma característica muito própria do marca-texto. Então, tenho certeza de que vocês estão tendo a melhor formação possível para o Enem de vocês. Fico muito feliz de estar aqui. Além de ter sido aluna de Lelê na primeira turma do marca-texto, eu também fui monitora de redação no ano passado. Tentei ali dar o meu máximo para ajudar vocês, alunos. Enfim, sei que esse momento é super difícil, não faz muito tempo que eu estive aí no lugar de vocês, mas tenham confiança, porque onde há estudo, foco, dedicação, não há outra resposta possível que não o sucesso, né? E a garantia de que os nossos sonhos serão realizados. Hoje eu vim trazer aqui um pouquinho para vocês sobre como usar o arcabouço jurídico na sua redação, tá? Mas juro que não é assim tão chato, mas é uma fundamentação muito boa para vocês utilizarem na redação, porque afinal é o que rege a nossa sociedade, as relações públicas e privadas. Então, pensando em macrotemas como educação, saúde, vocês podem sempre utilizar de alguns mecanismos para que vocês nunca fiquem sem, em hipótese alguma sem repertório. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e aí vocês me confirmam se estão vendo, por favor. Vocês estão vendo? Aliás. Agora foi? Bom, acho que sim, não estou conseguindo ver o chat, mas eu vou confiar. Então, pessoal, vamos lá. Essa aula também a gente já ministrou no último ano do Marca-Texto, e aí, com certeza, algumas pessoas que eu vi ali os nomes ainda na sala grande do Zoom. Espero que vocês também façam contribuições, intervenções, enfim, a gente está à disposição aqui. Vamos começar. Então, pessoal, de início a gente tem que falar da nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal de 1988. E para entender um pouco sobre a importância dela e o porquê ela traz tantas inovações que são relevantes, a gente precisa entender o momento histórico, né? De 64 a 85, o Brasil passou pelo regime militar, certo? Pela ditadura militar, pelos anos de chumbo, foram anos de censura, de tortura. Então, essa Constituição de 88, ela emerge ali depois dos anos de chumbo e por um clamor popular muito grande por democracia, por liberdade, pelo fim da tortura, pelo fim da censura. Então, essa Constituição, pensem assim, se eu estou saindo de um momento histórico que foi super conturbado, que teve tortura, que teve censura, e eu tenho um monte de gente no país inteiro pedindo por democracia, pedindo por liberdade, e eu vou tentar atender isso, eu vou romper um momento histórico e para dar um invólucro para vestir essa Constituição com os anseios dessa população, eu vou ter que trazer disposições, direitos, deveres que tragam todos esses assuntos que são pedidos pela população. Então, essa Constituição Federal de 1988, ela é uma Constituição cidadã. Então, ela traz em seu bojo o rompimento com o período da ditadura militar e também vai fazer reparações históricas a esse período que foi tão nebuloso e também tão frívolo da nossa história. Então, essa Constituição, ela é conhecida assim como a Constituição Cidadã, ela é uma das maiores constituições do mundo, também uma
das constituições melhor escritas no mundo e com a densidade, com a profundidade no tratamento de temas que é bastante impressionante. Então, a nossa Constituição Federal, ela é muito importante, principalmente pelo momento histórico em que ela nasce. Aqui a gente tem algumas inovações da Constituição. De início, ela trata o racismo como um crime inafiançável, certo? Isso quer dizer que, quando a gente tem uma disposição, certo? Em um aparelho normativo, em uma norma, em uma lei, enfim, seja na Constituição, seja em algum estatuto, é porque alguém reconheceu a necessidade da gente disciplinar aquilo, certo? Daquela regra, vamos dizer assim, incidir sobre alguém. Então, ao passo em que na Constituição Federal eu reconheço o racismo como crime inafiançável, primeiro, eu reconheço que existe um racismo estrutural, sistêmico na nossa sociedade. E, além disso, eu também reconheço que as pessoas que são vítimas desse racismo sofrem e merecem ter os seus direitos ali respeitados, merecem ter a sua dignidade respeitada. Então, eu trato o racismo como um crime inafiançável, ou seja, além de tratar como um crime, eu não posso simplesmente pagar uma fiança e sair ilesa, achar que nada vai me acontecer. Não, eu vou responder ali processualmente, criminalmente, por algo que eu cometi. Então, isso dá uma seriedade, isso reveste o racismo e uma investidura muito mais forte e tem, claro, o objetivo de fazer com que essa conduta seja menos praticada, né? Enfim, que ela seja ceifada, bem na verdade, na nossa sociedade. É claro, né, que inclusive vocês podem usar para fazer um paradoxo entre a realidade do nosso país e o que a Constituição disciplina, porque a igualdade formal é diferente da material, né? Então, enfim, existe sempre essa diferença, essa incongruência entre a efetividade da norma. E aí a gente tem também manutenção dos direitos trabalhistas, que também está atrelado à liberdade sindical. Ali, a partir do artigo 6º, artigo 7º, 8º, 9º da Constituição, a gente tem uma série de direitos trabalhistas, como a liberdade sindical, que é um grande avanço em se tratando da reparação na ditadura militar. A gente tem, por exemplo, o direito à greve, a gente tem regulação de direitos para trabalhadores rurais e urbanos. Então, a gente tem essa manutenção para também mostrar que é uma Constituição que vem para assegurar e para fornecer direitos ao trabalhador, que em uma relação trabalhista é aquela figura hipossuficiente, certo? Que é o empregado, é o contratado. A gente tem na Constituição de 88 também a extensão do direito ao voto. Vocês viram nas aulas de história que o nosso país passou por vários momentos de definição sobre quem poderia votar, né? Vocês lembram do voto de Cabresto, vocês lembram do voto censitário, vocês lembram da época em que a mulher não podia votar. Então, agora a gente tem aqui o direito ao voto universal, né? Dentro da nossa Constituição. E também a gente tem cláusulas pétreas fundamentais. O que são cláusulas pétreas? Claro que vocês não precisam utilizar dessa nomenclatura, não vai ser exigido no estudante que está prestando o Enem, mas só para vocês entenderem o termo, são cláusulas que não podem ser mudadas porque elas tutelam bens que são muito importantes, como a vida, como a dignidade, como a liberdade, certo? Então, são cláusulas que a gente nunca pode, entre aspas, andar para trás com elas. A gente nunca pode retirar ou, por exemplo, aviltá-las, vilipendiá-las, algo desse tipo, porque elas são muito fundamentais, são como bens muito preciosos para a nossa sociedade, para o legislador que assim entendeu a época em que essa Constituição foi criada. Aqui a gente tem uma foto de Ulisses Guimarães, que foi uma figura também bastante importante ali na época em que a gente estava na transição do fim da ditadura militar para a redemocratização do nosso país, segurando ali a primeira versão da Constituição, né? Segurando mesmo como um trunfo, como uma conquista da nossa sociedade, que conseguiu, enfim, escrever uma Constituição que tutela muitos direitos e muitos deveres que são fundamentais mesmo, e com um preciosismo até impressionante. Algo interessante também de se dizer é que Ulisses, aí já é uma informação histórica, né? Ele era considerado ali no MDB como um cara mais radical. Então, inclusive, algumas inovações que a Constituição Federal traria foram consideradas
muito de esquerda, vamos dizer assim, muito revolucionárias, e a Constituição sofreu também ali uma série de retiradas, né, enfim, de alguns artigos que não eram tidos como um pouco demais, até porque essa Constituição, mesmo querendo passar uma imagem democrática, tinha no seu conteúdo. Aqui ainda não sei se é o preferido de Lelê, vocês depois me contem se ela ainda usa e defende com todas as unhas e dentes o artigo 5º, né? Mas tem uma razão muito clara. O artigo 5º, ele é o coração da nossa Constituição, né? Algum professor aí de direito constitucional pode me matar por essa afirmação que eu estou tirando aqui agora da minha cabeça, mas é basicamente isso, gente. O artigo 5º, ele traz direitos e garantias fundamentais. Aqui eu digo, acho que com tranquilidade, que se vocês pegarem um tema de redação do Enem que tenha minimamente a ver com dignidade da pessoa humana, com liberdade da pessoa, para defender igualdade, qualquer coisa desse tipo, vocês podem usar o artigo 5º. O que vai diferir, Mari, mas todo mundo sabe, o artigo 5º é você usar com propriedade. O que eu sugiro? Não custa vocês pegarem, né, pesquisarem o artigo 5º e darem uma pequena lida. A linguagem, por incrível que pareça, ela é muito acessível desse artigo. Então, vocês conseguem entender e lendo aquilo de fato, em vez de só reproduzir o que vocês escutam, pode trazer uma propriedade maior para vocês aplicarem aos seus textos. Então, o artigo 5º, ele trata dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Diz, por exemplo, que ninguém será submetido à tortura. Lembram que a tortura acontecia na ditadura em vários momentos da nossa história, ou a tratamento degradante. Então, aqui a gente pode falar sobre tanto fazer uma alusão à tortura na ditadura militar, tratamento degradante em relações trabalhistas, vamos dizer assim, trabalho escravo no nosso país, trabalho infantil. A gente pode também, no artigo 5º, abordar que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Isso aqui foi um prato cheio para aquela redação do Enem, salvo engano, em 2016, sobre intolerância religiosa, certo? E a gente tem também aquele que enfim, um preceito basilar da nossa sociedade, apesar de não chegar às vias de fato como deveria ser, e que homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, homens e mulheres são iguais em direitos, em deveres, todos nós somos iguais perante a lei, mas isso acontece, por exemplo, essa igualdade material acontece quando uma mulher ganha menos que um homem, exercendo o mesmo cargo de poder, que a gente sabe que é uma realidade muito, mas muito comum. Isso acontece, por exemplo, em casos de violência, em que a mulher claramente ali é hipossuficiente também na relação, em que ela está em situação de vulnerabilidade, quando uma mulher, por exemplo, sofre assédio, sofre abuso. Então, a gente sabe que isso na nossa sociedade, basta dar um Google, né, sobre o tema, que a gente vai achar um monte de dado para combinar aí com esse artigo, para problematizar mesmo, né, que a nossa Constituição, apesar de disciplinar que homens e mulheres são iguais perante a lei, quando a gente sai, entre aspas, desse texto bonito, a coisa não é bem assim na nossa sociedade. Então, para vocês problematizarem e defenderem aí essa equidade, essa igualdade, é super importante. Agora, entrando em um macrotema, que é a saúde, onde a gente pode se agarrar na Constituição para falar sobre saúde? Bem, o artigo 196 da Constituição diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, que deve, por sua vez, efetivar medidas políticas, sociais e econômicas para evitar entraves ao acesso à plena saúde, certo? Então, pessoal, aqui a gente pode falar em um momento de pandemia, a gente pode falar no tratamento de doenças, a gente pode falar de saneamento básico, por exemplo. A gente tem um arcabouço muito grande para falar sobre saúde. E a gente sempre pode estar ali com o artigo 196 na cabeça. Mari, não consigo, já estou com um monte de fórmula de matemática, de química, de física na minha cabeça, não consigo lembrar do número do artigo. Precisa? Se você lembrar, ótimo. Se não, basta você ter certeza do que você está falando. Na Constituição Federal de 1988, temos que, aliás, tem-se que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, a gente pode sempre problematizar, por exemplo, para falar do poder público e da sua responsabilidade de garantir o pleno acesso à saúde. Será que tem postos de saúde? Será que tem vacinas em todos os interiores do nosso país? Será que as pessoas têm, de fato, esse acesso facilitado? Então, a gente tem uma grande problematização com a rimo na Carta Magna para fazer isso, certo?
E o artigo 198, também bastante importante, porque ele fala sobre o SUS, o Sistema Unificado de Saúde, certo? Então, quando a gente fala a título de saúde pública, é super importante abordar o SUS, porque não apenas ele é na nossa cabeça aquela ideia de tratamento, atendimento das pessoas, mas o SUS também é responsável por atividades como saneamento básico, por pesquisas que são muito importantes, tanto para o desenvolvimento de tratamentos, de remédios, mas para saber a situação no local, em um momento desse de pandemia, é simplesmente fundamental, é basilar. Então, para defender, por exemplo, a importância de uma saúde pública, ou então quanto o SUS deve ser melhor tratado, deve ser melhor visto pelo poder público, que deve investir, a gente tem uma grande investidura aí pelo artigo 198. Agora, entrando um pouco em outro tema também maior, que é educação, a gente tem 2 artigos muito bacanas para usar na Constituição. Primeiro, o artigo 205, que vejam só, a educação é direito de todos, então todos têm direito à educação, todo mundo tem direito a ir à escola, todo mundo tem direito a receber informação, conhecimento, a ser educado, né, materialmente falando, conteudisticamente falando, e ela é dever do Estado e da família. E ela deve ser fomentada, bem como incentivada também pela nossa sociedade. Então, se eu tenho uma criança que não está estudando, é dever do Estado, é dever da família. Mas, Mari, vamos supor que essa criança mora em uma área de interesse social, ou pior, que ela esteja em situação de rua, que ela esteja numa situação de muita vulnerabilidade, a família também não tem como garantir que ela vá à escola. Então, nesse caso, se a família está, de certa forma, privando em razão da situação financeira que na qual a criança vive, é dever do Estado, né? Sempre dever ali do poder público, como também garantidor dessas relações, como também interventor, entre aspas, das nossas relações privadas. É dever da família, é dever do Estado fazer com que a criança frequente a escola, por exemplo, com que a criança tenha o seu direito à educação incentivado e, de fato, garantido. Então, quando a gente fala por exemplo, escolas públicas em um estado degradado, assim, em estado degradante, de professores recebendo pouco ou não recebendo, de falta de merenda, enfim, aqui a gente pode sempre usar a educação é um direito de todos. Então, ao passo em que eu interrompo uma dessas etapas de acesso à educação, eu estou aviltando esse direito. Então, a gente sempre pode usar aqui, para falar da educação, o artigo 205. No artigo 206, o seguinte, a gente tem que o ensino, ele será ministrado com base em alguns princípios, certo? Alguns pilares. É como se fosse um método. Então, alguns desses princípios são super interessante aí: igualdade de condições e permanência na escola, liberdade para aprender, ensinar, pesquisar, difundir conhecimento. Então, quando a gente fala de evasão escolar, será que a evasão escolar ela acontece da mesma forma para crianças e adolescentes de classe média alta e para crianças de classe baixa, por exemplo? Não, né? Por óbvio que não. Então, se eu tenho um panorama de desigualdade que fomenta ali a situação de evasão escolar, eu tenho a violação ao artigo 206, porque o ensino, ele tem que respeitar e ele tem que ser ministrado com base na igualdade de condições e permanência na escola. Se eu vou discutir, por exemplo, que uma criança que precisa trabalhar, porventura, para ajudar em casa, será que ela vai ter as mesmas condições de aprendizado que uma criança que, felizmente, não precisa exercer esse tipo de labor ou, enfim, qualquer tipo de atividade que faça com que a criança não tenha esse mesmo desenvolvimento? Não, né? Então, a gente tem um pano para manga gigante aí para argumentar sobre evasão escolar, sobre equidade, né, no ensino, e também liberdade para aprender, para ensinar. Vamos supor que vocês não sejam alunos como o nosso sistema educacional pretende, né? Que vocês têm dificuldade para aprender. Vou dar um exemplo aqui meu. Eu hoje não me lembro mais de nada mesmo, pessoal, de física, química, matemática. Tem alguns amigos que estudam para o Enem ainda e eles postam resumos e tudo. Eu fico só olhando assim e tentando entender como aquilo entrou na minha cabeça, se um dia entrou, né, de fato. Então, isso prova que a gente não tem um sistema de ensino de fato eficaz, né, que a gente não aprende para a vida, a gente está aprendendo ali
para uma prova. Então, isso não me preparou para a minha vida prática, profissional, como eu poderia usar esse aprendizado. Então, reconhecendo a individualidade, a idiosincrasia de cada um, as formas com as quais cada um tem de aprender, a gente tem a liberdade para aprender, para ensinar, para pesquisar. Então, essas condições, se vocês forem defender, por exemplo, a alternatividade de meios de ensino, respeitando a individualidade dos alunos, podem usar o artigo 206 da Constituição, que com certeza vocês vão conseguir defender aí essa tese. Então, a gente também tem liberdade para ensinar, por exemplo, em relação aos professores, liberdade para pesquisar, para difundir conhecimento, né, que é um dos objetivos também que a educação nos traz. Aqui eu queria mostrar para vocês a mudança constitucional da educação pelas épocas, certo? Então, eu trouxe um trecho aqui para vocês da Constituição de 34, para vocês verem a diferença entre a mentalidade do legislador, que, por consequência, reflete o panorama da nossa sociedade, o entendimento, no caso da sociedade brasileira, a época de 1934, que a educação, direito de todos, deve ser ministrada pela família e pelos poderes públicos. Hoje em dia, isso foi em 34, certo? Mas hoje em dia, a gente não defende, a gente não discute o panorama do homeschooling, da educação doméstica. Então, aqui, se você for contra, por exemplo, o homeschooling, você pode falar que isso, outrora, no Brasil, a época de 1934, foi defendido, o que mostra como tal ideia é retrógrada. Claro que vocês falam, né, de uma forma mais sutil aí na redação, mas, enfim, só para aclarar aqui que você pode tanto falar que isso era super retrógrado, que isso era defendido quando os valores quando os objetivos da educação se baseavam em desenvolver um espírito bom, uma consciência da solidariedade humana, e que hoje, os tempos são outros. As crianças e adolescentes, quando crescerem, vão ter outros objetivos de desenvolvimento profissional, por exemplo. Então, a gente pode falar aqui tanto para o mal, por exemplo, do homeschooling, mas se eu quiser apontar um lado bom, eu posso dizer que isso tanto já era reconhecido como algo positivo, que já esteve positivado na nossa Constituição em 1934, que a educação deveria ser ministrada pela família e pelos poderes públicos. Aí, se você for defender, por exemplo, o desenvolvimento moral e econômico da nação, digamos que assim seja, claro que com muita fundamentação, independente do lado, entre aspas, o qual você vai defender, aí você pode utilizar essa transformação aí dessa Constituição de 34, por exemplo, para a nossa Constituição de 88, né? Lá a gente tem que a educação ela vai ser ministrada pela família e pelo poder público. Aqui a gente tem que dar um dever do Estado e da família, mas a gente tem aí uma grande diferença, né, sobre como vai ser ministrado. Olha que aqui na de 34 a gente tem que desenvolver um espírito, a consciência da solidariedade humana. É isso que a gente tem no 206? Não, aqui a gente já tem um panorama que reflete muito mais fidedignamente a nossa sociedade, da forma como ela é, do que aqui em 34, né? Então, vocês podem fazer aí essa mudança de panorama na comparação histórica entre as constituições. E, pessoal, também, se vocês tiverem um tempo, quiserem aprofundar, a gente tem um estudo muito simples, assim, das constituições do Brasil. Vocês podem pegar, resumir alguns pontos. É até interessante se vocês estiverem estudando história. E, claro, como sempre, vocês podem aproveitar aí esse conhecimento interdisciplinar para trazer para a redação sobre essas mudanças de panorama, que são bem interessantes para compreender a mudança histórica e de época. Aqui, saindo um pouco do âmbito jurídico, a gente tem os ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram firmados como metas do milênio por meio da ONU, e países foram signatários, ou seja, eles assinaram, eles concordaram, anuíram em desenvolver essas metas, na verdade, esses objetivos aqui, para que, de forma global, no nosso planeta, a gente conseguisse atingir melhores níveis de desenvolvimento. Então, além da questão sustentável que a gente tem de combate às alterações climáticas, vida debaixo d'água, vida sobre a terra, a gente tem objetivos que também são concomitantes e tão necessários quanto, por exemplo, a erradicação da pobreza, fome zero, educação de qualidade. E esse é um tema muito, muito atual, assim, eu veria com certeza, inclusive, numa própria questão, assim, da prova,
porque é um tema muito, muito relevante. Aqui eu trouxe o QR Code, caso alguém queira abrir depois para ver um pouco melhor. Lá no site da ONU Brasil, vocês têm todos esses objetivos que, por sua vez, têm metas, certo? Internas. Então, é bem bacana para vocês verem também, compreenderem melhor. E vou dar um exemplo aqui de como usar ao nosso favor. Se o Brasil, por exemplo, voltou ao mapa da fome, e eu quero falar que isso é completamente errado, que isso mostra que o país está regredindo, que isso mostra que o país está aprofundando as desigualdades sociais, não está garantindo a igualdade material que é garantida na Constituição. Eu posso falar que o Brasil, além disso tudo, vai à contramão do mundo quando simplesmente relega o que firmou nos Objetivos do Milênio. Certo? Então, aqui, isso tem um teor muito importante, porque tem um caráter internacional, né? São vários países que estão comprometidos com esses objetivos de desenvolvimento. Então, se a gente vai falar do nosso país, que descumpre, que não garante uma educação de qualidade, eu posso comparar e trazer essa alusão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e dizer que o Brasil simplesmente relega ou esquece do que foi firmado nesses objetivos e vai à contramão do mundo, certo? Para dizer que, por exemplo, enquanto o mundo se desenvolve, o Brasil está regredindo nesses aspectos. Então, acho válido dar uma lida também nesses objetivos. Agora, a gente parte para os estatutos, certo? Os estatutos, basicamente, são assim, digamos que a gente tem várias leis, assim, separadas, que incidem sobre uma mesma figura. Por exemplo, a criança e o adolescente, o idoso, o índio. Então, os estatutos são como compilados de leis que se relacionam entre si, porque elas incidem sobre uma mesma figura, mas elas estavam separadas. Então, agora eu vou juntá-las e elas vão compor um estatuto. Então, um conjunto ali de leis que vão disciplinar as relações jurídicas e vão incidir sobre pessoas ou coisas. Primeiro, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não precisa a gente se preocupar com o número da lei, com a data, eu só trouxe para contextualizar, mas não precisam se preocupar. E o Estatuto da Criança e Adolescente, comumente também conhecido como ECA, foi criado em 1990 e o mais importante dele, o cerne desse estatuto, é a teoria da proteção integral, certo? Então, a criança, ela deve ser protegida integralmente. O que isso significa? O que é integral? É 100%, é completamente. Eu tenho que garantir todos os mecanismos para que essa criança consiga se desenvolver em sua plenitude. Então, que ela tenha acesso à escola, que ela tenha alimento, que ela esteja segura, que ela não venha a ter qualquer direito mitigado, que ela consiga, de fato, se desenvolver enquanto um ser humano que é digno de direitos e também de deveres. Então, a teoria da proteção integral é todos os agentes da nossa sociedade, como a gente está vendo aqui, é dever da família, do Estado, da comunidade, da sociedade, do poder público, assegurar com absoluta prioridade o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente. Isso quer dizer que a gente tem que unir esforços, fazer esforços conjuntos para que todos os agentes da nossa sociedade protejam a criança, porque é como se aqui ela fosse um bem muito, muito, muito importante, que é digno de toda a nossa atenção. Então, aqui, se a gente vê, por exemplo, uma criança em situação de rua, uma criança em situação de vulnerabilidade, não é só culpa do Estado, não é só culpa da família. A gente, enquanto sociedade, também tem responsabilidade por aquele indivíduo relativamente incapaz que está se desenvolvendo. Então, ao passo em que eu acho normal, em que eu simplesmente normalizo ver crianças e adolescentes na rua ou em situação de vulnerabilidade, a gente pode falar que quando essa frieza existe, quando a gente simplesmente relega, quando a gente se torna apático a essa situação que existe, como existe, a gente relega o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente fala enquanto sociedade. A gente simplesmente finge que essa previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente não existe. Então, a gente pode também tanto imputar, ensejar essa culpa à sociedade, ao Estado, à comunidade. Então, é uma obrigação e deve ser uma preocupação de todos nós. Também, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais da pessoa humana, certo? Partindo agora para o Estatuto da Terra, que já aqui a gente tem normas leis que incidem sobre uma coisa. O Estatuto da Terra, ele foi criado em 64, que não coincidentemente
é o ano em que se inicia a ditadura militar no nosso país. E esse Estatuto da Terra, ele foi criado por meio daquela política militar de homens sem terras para terras sem homens. Então, nesse processo que acontecia, enfim, de terras que teoricamente não tinham donos e agora estavam recebendo esses homens para povoá-las, isso deu muito conflito. Vocês devem lembrar, por exemplo, que desde 62 a questão rural no Brasil era muito complexa ali com as ligas camponesas. Então, para tentar minimizar, remediar essa tensão que existia no campo, o Estatuto da Terra foi criado. E, basicamente, ele regula ali direitos e obrigações que incidem sobre os bens imóveis, certo? Então, ali sobre as terras. Por que é importante saber? Vai que cai alguma coisa sobre que vocês têm que relacionar, sei lá, com reforma agrária, com terras, sei lá, indígenas, porventura. Vocês podem relacionar tanto o Estatuto do Índio quanto aqui o Estatuto da Terra. Tem previsões mais profundas, assim. Então, não deve ser uma grande preocupação de vocês, mas também trouxe a título informativo. O Estatuto do Índio é de 73, e qual é a grande inovação assim que ele traz? É a Fundação Nacional do Índio, né? A criação da FUNAI, que deve, inclusive, até hoje, identificar, demarcar, monitorar as terras indígenas, prestando assistência à grande diversidade desses povos do nosso país. Vocês devem lembrar que no início do atual governo tentou-se mudar a função da demarcação, tirá-la da FUNAI, mas isso não aconteceu, então a FUNAI continua aí identificando, demarcando e monitorando as terras indígenas, mas não pensem que é tão fácil assim. O processo de demarcação é muito demorado e muito burocrático, então, apesar dessa previsão existir, de fato, na realidade, é bem difícil de conseguir a demarcação de uma terra. E ainda pelo Estatuto do Índio, a gente tem que os índios e a comunidade e as comunidades indígenas devem ser protegidos nos mesmos moldes dos demais brasileiros e ainda com um adendo, que a gente deve resguardar a sua cultura, os seus costumes, as suas tradições. Então, se a gente vai escrever, por exemplo, sobre o apagamento da cultura indígena, sobre o quanto a gente se esquece, o quanto a gente relega, o quanto a gente ridiculariza, né, os povos indígenas também, a gente simplesmente os descaracteriza e os desconsidera se eles praticam alguma inovação ou se eles se aproximam, não é, da nossa sociedade. Então, se a gente vai falar sobre preservação de cultura, de costumes, de tradições, com certeza não tem para onde correr. Tem que usar o Estatuto do Índio para falar sobre isso, porque é um arcabouço que incide justamente sobre esses povos. Então, é um prato cheio aí para vocês usarem na fundamentação. Agora, partindo para o Estatuto do Idoso, a gente tem aqui que ele é destinado a regular os direitos à pessoa de idade igual ou superior a 60 anos. Por ele, o idoso goza também de todos os direitos fundamentais intrínsecos à pessoa humana. E também muito importante aqui para vocês tirarem alguns insights para um eventual tema que envolva idosos, como abandono de idosos, crimes, vocês estão vendo, né, que muitos acontecem. Aproveitam, né, da idade. Então, aqui a gente tem que o idoso ele goza de todos esses direitos e que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público garantirem com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação. Então, nos mesmos modos ali que a gente falou da criança, que a comunidade e a sociedade devem protegê-la, devem agir em seu favor, aqui também em favor do idoso, certo? Agora, partindo também para um arcabouço universal, como o nome já sugere, a gente tem a DUDH, certo? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá de 48, que tem algumas características, certo? Aqui também é o QR Code para vocês, caso queiram abrir. A gente tem a inesgotabilidade. O que é isso? Esses direitos humanos não se esgotam,
certo? Então, não é como se eu os utilizasse, assim, bem simploriamente, como se eu os utilizasse por uma vez, tivesse ali um direito sendo exercido e eles acabassem. Não, eles são inesgotáveis, eles nunca acabam, até em todas as épocas, desde que eles foram criados, desde que foram concebidos, eles não se esgotam. Eles são universais, ou seja, eles pairam sobre todos os indivíduos, sobre todas as pessoas humanas no mundo, certo? Então, vamos supor, Mari, mas eu sou muçulmana, moro no país árabe, tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, dos direitos árabes, enfim, os países muçulmanos são signatários dessa Carta Árabe de Direitos Humanos, mas mesmo assim, digamos que você precise, que você não compactue com essa carta, que você esteja em uma situação ali de necessidade em que esse direito precise, né, ser evocado em seu favor, mesmo que você esteja em um país que majoritariamente não compactua, não acredita na DUDH, não importa, certo? Esses direitos são universais, eles pairam sobre todos nós de igual maneira. E eles são inalienáveis, ou seja, eu não posso vendê-los. Ao mesmo passo em que eu não posso vendê-los ou dizer que eu não os quero, eu não posso renunciá-los, certo? Eu não posso simplesmente dizer, como eu falei para vocês, eu não acredito, eu professo outra crença, eu não acho que esses direitos aí são válidos, não quero. Não importa, você não pode renunciá-los, não posso assinar aqui um termo dizendo que eu não quero, certo? Ser digna de direitos humanos. Eles são interdependentes, ou seja, eles não se bastam sozinhos, certo? Eles precisam sempre estar conectados uns com os outros para que eles, de fato, logrem toda a proteção que a DUDH nos confere. E também a vedação ao retrocesso. O que isso quer dizer? A gente nunca pode, entre aspas, ir para trás com o direito, minimizá-lo, retirá-lo, certo? A gente sempre tem que garantir mais do que retirar. Então, existe essa vedação ao retrocesso em relação aos direitos humanos. Por meio da DUDH, a gente tem aquela afirmação básica e clássica também, que pode ser aí um cenário muito fecundo para bons argumentos na redação. Todos os seres humanos nascem livres e iguais. Inclusive, a ONU Brasil tem uma série de uma série de vídeos no canal deles no YouTube muito legal, que se chama Free and Equal, livres e iguais, indignidade e direitos, são dotados de razão e consciência, devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Então, aqui a gente tem ali convalidando o que a gente tem no artigo 5º, de que homens e mulheres são iguais. Além disso, universalmente a gente tem essa compreensão, internacionalmente no caso, de que todos os seres humanos nascem livres e iguais. A gente tem também que ninguém será mantido em escravidão ou servidão. Então, se eu estou falando de trabalho infantil, de pessoas que trabalham ali analogamente à escravidão, que existe muito no nosso país, ou até servidão, a gente pode falar que isso viola um direito humano. Tem um peso, né? Dizer que a gente está violando ali um direito humano. E, por último, que eu trouxe aqui no slide, claro, todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer diferenciação, sem qualquer pretexto, à igual proteção da lei, certo? Todos têm direito igual a não serem vítimas de tortura, de discriminação, qualquer coisa que viole a Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Aqui eu trouxe um aparato que ele não é tão conhecido, mas que se ele for utilizado, com certeza o seu corretor de redação vai ficar impressionado com o seu repertório. Isso porque a Convenção de Genebra, ela é de 49, também é um arcabouço internacional, porque ela é uma reunião de série de tratados que versam sobre o direito humanitário internacional, ou seja, o direito e o direito da guerra, certo? Então, Mari, como eu vou usar? É uma redação, vou falar do meu país, como eu vou falar de guerra? Você não precisa necessariamente falar sobre isso, porque vejam, pela Convenção de Genebra, a gente tem que os meios pacíficos de resolução de conflitos devem sempre ser preconizados, eles devem sempre ser utilizados. Então, se eu tenho violência policial, uma segurança pública que não é efetiva, se eu tenho grandes números de violência, a gente tem que falar que os meios pacíficos de resolução, eles devem ser adotados, isso na guerra. Imagine um Estado democrático de direito, né? Aqui, super importante também, nenhum civil não combatente, ou seja, que não esteja envolvido no conflito, deve ser, de forma alguma, atingido. Então, isso a gente está falando de uma guerra, né? E em uma situação de muita exceção. Mas vejam,
Aqui uma notícia de que um helicóptero que foi utilizado por Wilson Witzel para sobrevoar uma comunidade do Rio de Janeiro efetuou disparos e atingiu tenda de grupo evangélico, diz morador. Então, olhem só, a Convenção de Genebra, que disciplina a relação da guerra, diz que nenhum civil não combatente deve ser de forma alguma atingido. Como é que a gente se diz em um Estado democrático de direito, em uma sociedade teoricamente pacífica, em um país que não está envolvido em conflitos, como é que a gente justifica que uma tenda seja simplesmente atingida com disparos por um helicóptero utilizado por alguém do poder público? Não é? Então, a gente sempre pode relacionar aí, considerando o país em que a gente vive, essa situação de exceção, de violência, a gente pode ali pegar um arrimo na Convenção de Genebra, com certeza, se vocês forem um pouquinho atrás, trouxerem ali uma fundamentação no texto, com certeza vai dar muito certo. Aqui, para a nossa proposta de intervenção, pensando nela, a gente tem aqui alguns órgãos, né? Tem alguns não, a gente tem poderes, tem órgãos que eu vou explicar para vocês bem ligeiramente, assim, sobre como eles funcionam, quem faz o quê. Então, para começar, gente, o Ministério Público, ele é o agente fiscalizador da lei. Então, é ele que é uma instituição muito, muito, muito importante para a consolidação, para a manutenção da nossa democracia, certo? Porque o Ministério Público, enquanto fiscalizador da lei, ele vai encontrar as irregularidades, ele vai investigar, ele vai ofertar denúncia, certo? Então, é por meio dele que a gente consegue coibir ilegalidades e coisas que não vão de acordo com os nossos regramentos jurídicos, certo? O judiciário, como o nome já sugere, ele julga. Então, a gente tem algumas instâncias, né? A gente tem desde aqui um juiz de direito e a instância de primeiro grau até o Supremo Tribunal Federal, né, que é o tribunal máximo dentro do nosso judiciário, é a instância superior, né? Então, o judiciário, ele tem por papel fazer com que o que está na lei seja aplicado ao caso concreto, né? Ao caso real ali que está sendo por ele apreciado. Então, esse é o papel do judiciário, certo? Não coloquem que, por exemplo, o judiciário deve combater o crime, essas coisas assim, porque não é o papel, certo? O judiciário está ali para julgar, para fazer com que o que está na lei seja aplicado ali ao caso, certo? Então, é o judiciário, cuidado para dizer que o judiciário tem que criar essas coisas, porque o judiciário apenas julga. O legislativo, que até é muito abrangente, né? Porque isso é até um pouco confuso no nosso país em relação de criação, enfim, concebimento de lei. Mas o legislativo, representado ali de forma máxima pelo nosso Congresso Nacional, o legislativo é responsável por formular as nossas leis. Então, o legislativo não só cria, escreve, faz essas propostas e projetos de lei, mas por meio do clamor popular, de uma pesquisa de clima, assim, se a gente puder falar dessa forma, reduzindo a termo, que o legislativo, por meio do clamor popular, ele vai ali e tenta, né, fazer leis que sejam principalmente adequadas à nossa realidade, né, que a gente vive. Então, esse é o papel do legislativo, criar e fazer as leis. O executivo, por sua vez, executa, né, em conformidade, em harmonia, esse é o equilíbrio, né, dos três poderes, em equilíbrio, conformidade ao judiciário e ao legislativo. O executivo, como o nome já sugere, executa o que está previsto, que foi previsto, né, no regramento pelo legislativo. Então, dentro do executivo, que é representado hoje de forma máxima também, olhando para cima, é o presidente da República, e dentro do executivo, né, a gente tem os ministérios, certo? Os ministérios, eles são como pastas, literalmente são pastas para que você segmente o trabalho do executivo. O executivo tem por responsabilidade, né, representando o poder público, a saúde, a educação, a cultura, a economia. Então, a gente tem essa segmentação em ministérios para que o trabalho possa ser, teoricamente, executado de uma melhor maneira. Então, vocês estão muito acostumados a lidar com os ministérios. Eu recomendaria, esse governo trouxe algumas alterações na nomenclatura dos ministérios. Então, eu sugeriria que vocês pesquisassem também para não cometerem nenhuma gafe, alguma coisa desse tipo, né? Não custa dar uma olhadinha ali para saber se o nome está correto, enfim. Mas são nos ministérios que vocês devem mesmo se apegar
né, se tratando de um trabalho mais segmentado ali para a proposta de intervenção, que tem que ser condizente com o tema, né? Se você resolve um problema que você apontou na sua problematização, perfeito para a sua intervenção. E, por fim, eu trouxe as mídias, que Lele sabe, de quem eu também já corrigi redação sabe, que eu sou uma grande entusiasta da mídia ficcional ou da mídia engajada. Por quê? Geralmente, quando você vai fazer a sua intervenção e você envolve a mídia, você tem uma boa intenção, certo? Porque você está ali tentando resolver um problema do qual você explanou na sua redação. Então, geralmente, os grandes veículos de comunicação, né, enfim, as televisões, as rádios, por muitas vezes, elas não vão ter interesse, se a gente for pensar pragmaticamente e olhando a realidade, aí muitas vezes elas não teriam interesse em notificar, né, em divulgar, em difundir esse conhecimento, a atitude que você está propondo. Então, mesmo só para deixar mais fidedigno e mais execuível para a nossa realidade, mais compatível, né, sabendo que você, para onde você está olhando de fato, a mídia alternativa, a mídia ficcional, a mídia engajada são bons aparatos para você utilizar para dar mais concretude assim a sua proposta quando você estiver falando de mídia, de divulgação, enfim, de difusão de conhecimento ou de qualquer ideia. Bem, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham, enfim, espero que eu tenha, né, ajudado vocês pelo menos um pouquinho. Eu não sei, metade aí dos elogios que Diana falou. De fato, eu trouxe aqui algo que eu vivi na prática, eu utilizava mesmo nas minhas redações. Sempre gostei muito de escrever e o meu ano do pré foi um momento em que as redações me aliviavam, assim, no momento de estudar, porque eu, de fato, gostava de escrever. E é muito interessante porque você cria uma maturidade intelectual, tem uma honestidade, assim, de estudar, de ir atrás de dados, você percebe realidades, você consegue abrir ali um pouco os seus horizontes. E falando uma coisa, assim, muito sincera e genuína para vocês também, é que a forma com a qual vocês escrevem hoje é muito difícil, assim, que vocês mudem bruscamente, que vocês mudem radicalmente depois que vocês fizerem a prova do Enem, né? Exemplo disso, eu posso mandar uma peça, um e-mail que eu faço para a Letícia, eu tenho certeza de que ela vai identificar que fui eu que escrevi, porque apesar de, claro, você vai aprimorando com a prática, mas essa prática de redação, assim, que vocês têm, de escrever quase que hermeticamente, 2, 3 redações por semana, isso molda, né? Vocês criam um jeitinho próprio, criam um método de escrever, então valorizem esse momento, aprimorem, estudem, se dediquem à redação, porque ela é super importante, tem um peso, né, bastante relevante, não só na prova do Enem, mas na vida profissional, acadêmica de vocês. Enfim, essa pelo menos é a minha experiência pessoal. Hoje sou muito grata, Lele, por todas as correções, por todas as dicas, porque de fato isso moldou a forma com a qual eu escrevo hoje. Então, boa sorte para vocês, espero que vocês tenham gostado e continuo aqui à disposição. Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! Gente, filhote... Vixe, mas Diana botou uma luz aqui. Diana, você tá... Mas claro, para poder ele... Né? Como você ficou melhor? Fiquei melhor. Eu é que fiquei distante da luz, fiquei mais velha pelo assunto. E aí, gente, curtiram? Por favor, manifestem. Vamos verbalizar? Micaele adorou. Juliana, tomara que seja eu e não a aula. Lindo demais. Aula incrível. Olha aí, Mari. Demais. KKK. Maravilhosa a Isso aula. é combustível, né? Quando a gente faz algo que as pessoas retribuem, é combustível para a gente. Eu me sinto assim, quando sou reconhecida, eu fico... É combustível muito bacana. Continuar. Olha, todo mundo aqui. Menino, pelo amor de Deus. A gente nem pediu para botar palminha, não disse nada. Ó. Olha, maravilhoso demais. Ela e a aula, viu? Olha que maravilha. Obrigada, pessoal. Bondade de vocês. Oh, gente. Mas Mari, Mari é essa criatura generosa, viu, gente? Sempre foi. Desde 2018, que ela estava lá com a gente na primeira turminha. Foi uma das primeiras alunas. À noite, acho que tinha 4 alunos, né, nas primeiras aulas. E ela estava lá com a gente, firme e forte. Sempre aprendendo muito com monitorias e a gente aprendendo com ela também, né? Teve um momento que eu falei assim, minha filha, você escreve melhor que eu. Então, assim,
vai fazer esse Enem. Eu não dei 1000 para ela, mas nem com a mulher. Ela, mas por que, Lelê? Por que, Lelê? Né? Quero saber, não. Quero à toa. Então, assim, ela é um exemplo, gente, de que é possível, sim, realizar seus sonhos sem se martirizar tanto como muitas pessoas fazem. Mari sempre ela entendeu as aulas como um processo de troca, de aprendizagem. Ela nunca gostou daquelas aulas quadradas, né, Mari? Aqui a regra é essa, não, porque ela queria contestar tudo, né? E ela é esse ser humano, assim, delicioso, que a gente ama, a gente sempre quer por perto. E vamos fazer um abaixo-assinado para ela voltar sempre, porque assim, essa agenda dessa mulher não dá certo, não, gente. Né? Fala aí de alguma coisa. Ah, o que eu vou falar? A gente ama. Mari, tu falou para os meninos o que é que tu faz? Tu é redatora não, tu é presidente. Ah, meu Deus. Eu gosto de Diana porque ela sempre amacia o ego, né, Lelê, da gente. Então, pessoal, acabei não me apresentando atualmente, né, para vocês. Eu só fiz uma breve retomada aí sobre a minha relação com marca-texto. Eu sou estudante de Direito hoje na UFRN, o curso terceiro período. Eu sou presidente do Conselho Editorial da revista Jurídica em Verbes, que é um periódico. Quem for aí cursar Direito, com certeza vai ter essa experiência de conhecer. A gente publica todos os semestres artigos. Eu sou também vice-coordenadora geral de uma holding jurídica, que é o Capitólio. Vocês podem conhecer também. A gente, durante o ano inteiro, faz iniciativas bem bacanas de aproximação do estudante com o mercado, com a iniciativa privada. E também sou colaboradora da Escola Superior de Advocacia, da UAB, e também componho hoje a Comissão de Apoio à Advocacia Iniciante, no Núcleo de Estudante de Direito, na UAB-RN também. E também trabalho hoje no escritório de advocacia. E ela é vice-prefeita do município, que eu não estou me lembrando qual é. Gente, Cecília